saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que essa quinta-feira seja bendita, seja de respostas, de milagres, de boas notícias para os que creem. Mais uma vez eu estou aqui lhe convidando para orar conosco, para iniciar, o dia, apresentando a Deus aí as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos, considerando a grandeza de Deus. Quando nós o consideramos, quando nós o colocamos como número único na nossa vida, em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos. O nosso Deus é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Um toque agora dele na sua vida, ele transforma a sua vida, porque está escrito assim: tudo é possível ao que crê. Então é possível sim essa cura, é possível a prosperidade, é possível você ser transformado num outro homem, numa outra mulher. É possível você prosperar, você vencer esse problema sentimental. Aquilo que parece irreversível é possível por meio da fé. Se você puder, prepare aí um copo com água, uma caneca com água, eu tenho aqui a minha preparada. Uma vez, essa água consagrada, ela simboliza o poder de Deus. E onde ela chegar, ou em quem ela chegar, chegará agora a cura, a libertação, o livramento. Você pode também deixar aqui o seu nome para oração, não custa, é só escrever aqui o seu nome, o nome do seu familiar, a área da sua vida aí que você está precisando de intervenção divina, você está precisando de socorro. Você pode se inscrever no canal, porque só de se inscrever você já recebe uma cobertura de orações, uma vez que nós oramos todos os dias pelos inscritos no canal. Quando nós falamos aqui da fé que revoluciona, a fé que transforma, a fé que salva, nós não estamos lhe chamando para você mudar de religião, placa de igreja, nada disso. O nosso Deus é muito maior do que uma placa, é muito maior do que um nome escrito ali na parede. Ele é único, ele morreu por pessoas, ele não morreu por placas de igreja. Ele deu a vida por almas. E ele vai vir buscar a igreja dele. A igreja dele, qual é o nome da igreja dele? Sou eu, é você. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Você crê nisso? Então, claro, se você não nos conhece, eu sou o Bispo Formigoni. Estou aqui na igreja Hospital da Alma, que fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Avenida Amazonas, 1744, esquina com Araguari, quase em frente ao Colégio Augustinho. Nós temos aqui o culto de sexta-feira da limpeza espiritual, quebra da maldição, cura dos vícios, especialmente às 7h30 da noite. Domingo, 8 da manhã, para quem quer ser renovado, transformado, batizado com o Espírito Santo. Segunda-feira, para quem quer prosperar com Deus. Quarta-feira, para você que quer estudar a palavra, adorar a Deus. Enfim, mas eu repito, quando nós te chamamos para vir, é para a sua vida mudar. É para a sua história mudar. A Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Inclusive, nesse domingo, primeiro domingo do mês, nós estaremos consagrando os fiéis, aqueles que têm um compromisso com Deus ou que querem ter um compromisso com Deus, para assim, através da sua fidelidade, você ver as janelas dos céus abertas e as bênçãos sem medidas sendo derramadas sobre a sua vida. Então nós vamos já fazer a nossa prece, a nossa oração. Se possível, feche os olhos. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, somos privilegiados em iniciar o dia falando contigo, apresentando ao Senhor as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos. Pedimos, meu Deus, a tua misericórdia, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. E aqui, meu Deus, rendidos a ti, nós precisamos da tua intervenção. É nesse momento, meu Deus, que nós suplicamos pelas pessoas que deixaram o nome aqui para oração, pelos inscritos no canal. Suplicamos por estes que se encontram aflitos, angustiados, desesperançados. Oh, meu Deus, cura agora o doente, liberta o cativo, fortalece o fraco, levanta o caído. Renova, meu Deus, cada uma dessas pessoas que participam nesse momento conosco dessa oração. Que a tua intervenção possa resplandecer na vida dessas pessoas. Que o teu poder possa se materializar na vida dessas pessoas. Ó glorioso de Israel, ó poderoso de Israel, levanta o caído, fortalece o fraco. Que haja salvação nesta casa, proteja as crianças, abençoa os trabalhadores. Que esse dia seja de boas notícias, de boas novas, que esse dia seja de respostas, de milagres. Ó Deus, nós estamos vivendo aquele propósito dos 700 escolhidos que atiravam com uma funda, uma pedra num fio de cabelo e não erravam. Então, meu Pai, que esta pessoa venha acertar nas decisões, venha acertar como pai, como mãe, como marido, como filho, como esposa. Abençoa, meu Pai, abençoa os trabalhadores, abençoa os fiéis da sua casa, aqueles que estão longe, afastados do Senhor, distantes do Senhor, que sejam eles agora fortalecidos, renovados, que venha brotar dentro deles o desejo de voltar para os teus braços, o desejo de viver pela fé. Assim como o filho pródigo um dia caiu em si e voltou para a casa do pai, que cada um que está agora distante do Senhor possa voltar para os teus braços, a viver uma fé genuína, verdadeira. Abençoa, meu Pai, esse país, que no legislativo, no executivo, no judiciário venha prevalecer a tua misericórdia, porque só a tua misericórdia para nos salvar. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, meu Pai. Aí onde você está, minha amiga, meu amigo, respire fundo, e pela fé você está respirando a paz. Receba a vida, receba a força, receba o poder de Deus. Se existir uma dor no seu corpo, uma enfermidade, eu ordeno agora toda dor, toda enfermidade, todo mal, em nome de Jesus, sai agora. Receba a presença de Deus. E quem crê, diga: eu estou abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você tinha uma dor, procura aí. Pode procurar, aperta, mexe, levanta, anda. Faz aí o que você não podia fazer. O que você não podia fazer? Faça. Mexe aí. Receba o milagre. Receba a saúde. Saúde física, saúde espiritual. Deus é contigo. Beba da água crendo no sobrenatural. Caso você queira, a Igreja Hospital da Alma está aqui, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Amazonas, 1744. Os nossos cultos também são transmitidos virtualmente por esse canal no YouTube. Por isso é importante você estar inscrito, para você ser notificado, avisado. Nós temos aí o nosso WhatsApp, minha esposa que responde. Ana Cláudia, você pode mandar mensagem. Você pode salvar o nosso número e pedir para ela salvar aqui também o seu contato. Você escreve assim: eu quero receber os links das reuniões. E aí a gente vai
mandar sempre para você, sempre que a gente estiver aqui ao vivo, a gente vai mandar o link também para você. Você vai ser notificado. E caso você queira orientação, ajuda, aí através do nosso WhatsApp nós podemos lhe ajudar. Tem aí as nossas redes sociais, Instagram, enfim, estamos aqui à disposição. Tá bom? Eu vou deixar você com uma sugestão agora de pregação de palavra, porque quando você se alimenta espiritualmente, você está forte espiritualmente, você ganha imunidade contra o mal. Então, se você puder ouvir agora, você pode ter certeza que mal não vai fazer, só vai fazer bem. Se você não puder ouvir, assim que você tiver um tempinho, você vai ouvir essa mensagem. Mas quem puder, fica mais um pouquinho e seja abençoado com essa pregação que eu separei aqui para você. Tá bom? Deus abençoe, bom dia. A minha vida vai mudar, no nome de Jesus. Amém. Amém. Perseguição de Israel é o título dessa folha, que é o que acontecia com o povo de Israel, que durante 430 anos eles ficaram escravos de Faraó. Faraó personifica o diabo, representa o diabo. E diga-se de passagem, desde o dia em que Moisés chega no Egito para tirar 3 milhões de pessoas da escravidão de Faraó, então Faraó começa a perseguir, Faraó começa a articular para impedir que aquele povo saísse da escravidão ou saísse de debaixo do jugo de Faraó. Hoje o Faraó que está escravizando, ou que tem escravizado as pessoas, chama-se Satanás, diabo, que de uma forma sutil, ele vai te aprisionando, ele vai te enclausurando a problemas que pareçam insolúveis, para você aceitar a ideia de que nasceu para sofrer, aceitar a ideia de que esse sofrimento é karma, é cruz, é destino, é provação. E quando você pensa dessa maneira, então você não luta contra o que te escraviza, você não luta contra o que te domina. Se você pensar que isso é obra do destino, do acaso, que esse problema é uma provação e etc., você não vai lutar contra o inferno, que é o causador dessas artimanhas ou dessas prisões. E diga-se de passagem, você vai ser mais um rosto no meio da multidão, sofrendo, gemendo, sem que nem Deus possa fazer nada na sua vida, porque lágrimas não mexem com Deus, lágrimas não comovem Deus. O que mexe com Deus, eu já disse aqui, é a fé aplicada, é a fé colocada em prática. Se eu perguntar aqui quem está sofrendo perseguições nesse nível espiritual, todos nós sofremos. Os obreiros podem sentar também, porque é para todo mundo essa palavra. Todos nós sofremos perseguições, uns mais, outros menos, uns de uma forma mais acentuada, outros menos, mas todos nós somos bombardeados 24 horas pelos faraós de hoje. Aí, esse povo que saiu da escravidão, saiu do jugo de Faraó, com tanto esforço, com tanta luta, com tantos sinais, com tantos prodígios que Deus teve que fazer para mostrar o poder de Deus, as 10 pragas lançadas no Egito, para mostrar para os egípcios, para mostrar para Faraó quem realmente era o Deus de Moisés. E até que eles fazem o sacrifício, e por conta do sacrifício, que eles apresentaram um novilho, apresentaram um bezerro, um cordeiro, cada casa dos hebreus, cada família apresentou um sacrifício de sangue, e por conta desse sacrifício, então Faraó libera o povo para sair da escravidão, para sair do Egito, até porque morrem os primogênitos dos egípcios. Então, diante disso, Faraó não consegue mais segurar
o povo de Deus e libera que eles saiam do Egito, levando todo o ouro do Egito, levando toda a riqueza. O Egito, na época, era a maior potência econômica, eram os Estados Unidos nos dias atuais, e todo o povo de Deus sai do Egito, levando todo o ouro do Egito, toda a riqueza do Egito. Cada pessoa desses 3 milhões, aproximadamente, saíram com ouro. Aí você vê escravo saindo com riquezas, quando Deus se manifesta. Mas aí, eles saem do Egito, aqui está o Egito, em direção à terra de Canaã, a terra prometida, que Deus disse que tiraria o povo da escravidão e levaria a uma terra que manava leite e mel, a uma terra de sonhos, a uma terra de realizações. Essa é a promessa de Deus hoje também para nós. Deus, Ele quer, no lugar da miséria, Ele quer colocar a riqueza, a prosperidade. No lugar da doença, Ele quer que impere a saúde. No lugar da infelicidade, seja sentimental, espiritual, Deus quer que impere a felicidade, a alegria. No lugar do fracasso, Deus quer que impere a vitória. Deus quer nos tirar de um extremo e nos levar ao outro. E o povo sai da escravidão com todo o ouro do Egito, rumo à terra prometida. Mas esse mesmo povo, essas 3 milhões de pessoas, chegam num beco sem saída, que a Bíblia chama de Pi-Hairote, que em hebraico significa beco sem saída. Saíram do Egito rumo à terra de Canaã. Eles são levados para um beco que na frente deles tem o Mar Vermelho, mas a terra prometida está depois do Mar Vermelho. Só que como que 3 milhões de pessoas, velhos, jovens, crianças, vão atravessar um mar? Eles chegaram no seu limite. Quando eles chegaram nesse lugar, ou estavam chegando nesse lugar, a Bíblia diz que Faraó, por ter o seu coração endurecido, decide pegar 600 carros escolhidos com seus soldados para irem atrás do povo de Deus, matar o povo, tomar os despojos, tomar o ouro e acabar com eles. Mas tudo isso tinha um propósito de Deus, porque está escrito assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Quando eles foram rumo a Pi-Hairote, diante do mar, os egípcios com Faraó disseram assim: o deserto os encerrou. Em outras palavras, o deserto matou, acabou, colocou fim no povo de Deus, porque não tem para onde eles escaparem. Eles estão, para frente tem um mar, para esquerda Migdol, direita Baal-Zefon. Eles não têm para onde fugir, eles não têm para onde escapar, eles não têm escape. Se os egípcios vêm na retaguarda, por trás, pega todos eles e acaba com eles. Aí diz assim:
Deus falando: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Preste atenção nesse detalhe. Deus está dizendo o seguinte: ô Moisés, vocês vão parar num beco sem saída, vão acampar nesse beco. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Faraó vai perseguir vocês, vai querer matar vocês. Faraó vai se levantar contra vocês, mas isso só vai acontecer para que eu seja glorificado através da derrota de Faraó. Tem coisas que Deus vai permitir o Faraó, o diabo, se levantar, não é para te matar, não. Tem coisas que Deus vai permitir você parar num beco sem saída, não é para você morrer, não. Tem situações que Deus vai permitir você ser encurralado num beco de problemas, de fracassos, de derrotas consecutivas, como se você não tivesse mais saída, ou como se esse problema fosse colocar um fim na tua vida, um fim na tua história, um fim na tua carreira, justamente para que o milagre que Deus vai fazer seja de fato algo extraordinário, e todos saibam que Ele é Deus, porque tudo está no controle dEle, tudo está na mão dEle, tudo está aos olhos de Deus, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Esse inferno que se levantou contra você, esse inferno que está hoje prevalecendo em alguma área da sua vida, que parece que é o seu fim, seja uma dívida impagável, seja a falência, seja a depressão, a opressão, o problema sentimental, o problema familiar, o vício, seja uma doença incurável, seja um diagnóstico que alguém deu a você, enfim, esse problema que você está hoje encurralado por ele, Deus, Ele está dando a você a direção que você tem que tomar, a atitude que você tem que tomar, porque se você fizer conforme Ele fala, você sairá vitorioso, e o nome dEle vai ser glorificado. O milagre que vai acontecer na sua vida será para a glória dEle. E aí, quando eles param nesse piairote e ouvem que os egípcios estão vindo, que os inimigos estão vindo para matá-los, o povo se desespera. As pessoas começam a murmurar, começam a reclamar, as pessoas começam a falar para Moisés: poderia ter deixado a gente morrer no Egito então, não tinha túmulo no Egito para todo mundo, e por isso nos trouxe aqui no deserto, para que a gente morresse todos aqui nesse deserto. E aí Moisés diz assim para o povo: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Preste atenção, que quando Deus diz nunca mais, acontece. Eu já vi o filho viciado falar assim: eu juro que nunca mais vou usar droga. No outro dia ele usa de novo. O nunca mais dele não se cumpre, porque o vício não é falta de caráter, não é ser vergonhice, mas é um espírito. Mas quando Deus diz nunca mais, meu caro, não tem jeito. Deus está dizendo hoje para você que o Faraó, que o inimigo, que o problema que te encurralou, que te perseguiu até aqui, você nunca mais vai ver esse problema na sua vida. Eu cheguei na igreja viciado, drogas, tudo que você possa imaginar. Nunca mais eu vi a cara do vício na minha vida. Nunca mais o vício, 25 anos, que eu nunca mais soube o que é ter desejo pela droga, vontade, ou usar, ou recair. Nunca mais eu vi a cara do vício na minha vida.
Você pode estar aqui na miséria, sem o que comer em casa, mas nunca mais você vai saber o que é miséria na sua vida. Você pode estar aqui infeliz na sua vida amorosa, na sua vida sentimental, mas nunca mais você vai saber o que é ser infeliz no amor. Você pode estar aqui sendo encurralado por uma doença, por uma enfermidade, por um diagnóstico dizendo que não tem cura. Você nunca mais vai saber o que é tomar remédio. Você nunca mais vai saber o que é entrar num hospital, a não ser para fazer um check-up, não por doença. Você nunca mais, coloca isso na tua mente agora, na tua cabeça. Se eu confiar em Deus, se eu obedecer a Deus, eu nunca mais vou ver a cara desse problema, desse inferno, desse diabo na minha vida. Porque ou Deus é, ou Deus não é, ou a palavra funciona ou não funciona, mas para a palavra funcionar, eu tenho que funcionar na fé. Para Deus funcionar na minha vida, eu tenho que funcionar na minha parte. Muitas pessoas que estão hoje gemendo, sofrendo, padecendo, Deus não consegue se manifestar, Deus não consegue falar para ela, você nunca mais vai sofrer com isso, porque justamente essas que estão sofrendo, quando Deus chama para um desafio, para uma atitude, para fidelidade, para obedecer, ela quer fazer do jeito dela, ela quer fazer da maneira dela, e Deus fica impossibilitado de agir, de operar. Aí, só para você entender, que depois desse versículo 14 vem o versículo 15, mas no versículo 15 o título já diz, a passagem pelo meio do mar. Moisés e o povo ficou clamando, Moisés e o povo, sabendo que os egípcios estão vindo, diante deles tem o mar. Eles ficaram clamando, pedindo, e agora, meu Deus, o que nós vamos fazer? Os egípcios estão vindo, o Senhor mandou a gente sair do Egito, saímos, agora a gente está nesse beco sem saída, se correr, o bicho pega, nem dá para correr, porque tem o mar na nossa frente, se ficar parado, o bicho vai pegar, os inimigos vão chegar, o que fazer diante disso? E aí Deus diz assim, disse o Senhor a Moisés, e hoje Deus está falando com a gente, por que clamas a mim? Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Deus está perguntando para você, para mim. Sabe o que Deus está perguntando? Por que você ainda está orando por isso? Por que você de novo está orando pela mesma coisa? Por que de novo você está falando comigo a mesma oração que você fez ontem, anteontem, mês passado, ano retrasado? Deus está dizendo, por que você está clamando? Ele diz, dize aos filhos de Israel que marchem. Só tem um mar na minha frente. Ou eu creio e vou avançando, mesmo que os meus olhos não estão vendo, ou eu vou ficar parado, e o problema, o diabo, o sofrimento vai me derrotar. Primeira coisa ele disse para Moisés, manda o povo marchar, para de clamar. Tem coisas, Deus está dizendo, que eu já ouvi, eu já estou te dando a vitória, você não está vendo? Eu já estou te dando o escape, você não está vendo? Que eu disse que tiraria vocês do Egito e levaria a terra prometida, eu vou fazer. Não interessa como vai ser o processo, não interessa o que vocês vão enfrentar no meio do caminho, a minha palavra não volta vazia. Confia, Moisés. Aí ele diz, manda o povo marchar, e tu, levanta o teu bordão, que era o cajado, que representa a fé, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Parece loucura, meu Deus do céu. Como também parece loucura você vencer esse problema que há muito tempo está te perseguindo. Como parece impossível você vencer esse problema, parecia impossível o mar abrir. Como parece impossível o seu filho sair do vício. Como parece impossível o seu marido voltar, a sua esposa voltar. Como parece impossível a cura dessa enfermidade.
como parece impossível você sair dessa miséria, dessas dívidas, dessa falência que você está vivendo. Assim como parece impossível algumas coisas na sua vida, parecia impossível o mar abrir. Mas a palavra de Deus só opera o sobrenatural naquilo que, humanamente falando, é impossível. Senão não precisa de Deus. Se for para acontecer o natural, não precisa de Deus. Então é justamente nessa hora, nesse momento, que você está num beco sem saída, que você está pertinho do milagre. É nessa hora que você está achando que é o seu fim, que você está pertinho de ver o sobrenatural. É justamente nessa hora que você está achando que é o seu fim, que Deus vai colocar uma vírgula e vai continuar escrevendo a sua história, para Ele ser glorificado. Aí, para você entender, a Bíblia diz que Moisés estende o cajado, estende a mão para o mar, manda o povo marchar, e Deus sopra um vento oriental. A Bíblia diz, nos versículos seguintes, depois você vê na sua Bíblia, Deus sopra um vento oriental e abre o mar. Mas Moisés estava no ocidente. Deus abriu o mar de lá para cá. O mar estava abrindo e eles não estavam vendo, mas estava chegando o milagre. O milagre já está chegando em você e você não está vendo. Deus já está fazendo e você está achando que não. O mar abriu de lá para cá e vem abrindo, mas aqui parece que está tudo fechado, mas está abrindo. O povo marchando, Moisés com o cajado, parece que não está acontecendo, os inimigos chegando. A Bíblia diz que nessa hora, você vai ler lá, o anjo que estava à frente deles se colocou na retaguarda, porque os inimigos estavam vindo onde? Nas costas. Você sabe por que você não morreu ainda? Porque Deus botou o anjo nas suas costas, para te guardar, para te proteger, para te livrar. O anjo foi para as costas, e a história diz, a nuvem, a escuridão, e etc., que tardou os inimigos, e o mar está abrindo, até que chega aqui, o caminho sequinho, seco. Deus fez uma rodovia no meio do mar. O povo passou a pés enxutos, está escrito, nem lama tinha. O vento que Deus soprou, que abriu o mar, é esse mesmo vento que Deus vai soprar hoje na sua vida, abrindo um caminho por onde você nem imaginava, dando um escape por onde você nunca imaginou. O povo passa pelo mar, os egípcios chegam, e quando o povo está saindo do outro lado do mar, os egípcios estão no meio ainda do caminho. A Bíblia diz que Deus fecha o mar e engole os inimigos, engole os egípcios. Aqueles egípcios que o povo de Israel viu perseguindo eles, nunca mais eles reviram, porque morreram todos no meio do mar. Deus faz quando você crê. Deus opera quando você confia. Mas eu não estou vendo, mas o mar está abrindo. Mas ainda não aconteceu aqui. Confia, continua com o cajado estendido, continua com a sua fé em alta, continua marchando. Sabe o que é o continuar marchando? Tem gente que da hora que se depara com um problema, ela para de fazer voto. Quando ela se depara com um problema, primeira atitude, ela deixa de devolver o dízimo. Ela começa a ser infiel no dízimo. E infiel no dízimo, ela vai blasfemando, murmurando com as outras coisas, achando que Deus não vai fazer, achando que a promessa não vai se cumprir.
E tem horas que Deus vai permitir você se deparar com um mar de problemas, num beco sem saída, para ver até onde vai a sua confiança, para ver até onde vai a sua fé. E Deus está dizendo: marcha, não para de orar, não para de clamar, não para de ser fiel, não para de obedecer, não para de crer, porque está acontecendo um milagre, você só não está vendo, mas está acontecendo. Depois, quando eles atravessam o mar, por isso que na folha eu coloquei o cântico de Moisés, na canção que Moisés fez, porque aí você vai poder cantar, aí você vai poder comemorar a sua vitória. Um trecho do cântico de Moisés, ele disse assim: o inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Era o que os egípcios estavam pensando. Aí Moisés diz: sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Hoje o seu problema vai afundar como chumbo. Deus está dizendo aqui, hoje, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Creia que o problema que você chegou com ele aqui hoje, você nunca mais vai ver esse problema. Para isso, nessa oração agora, Deus vai soprar um vento, que você não vai sentir na sua pele, no seu cabelo, mas o inferno vai sentir. O mesmo vento que abriu o mar, Deus vai soprar, abrindo um caminho para você vencer essa situação. Como? Eu não sei. Deus está dizendo: só levanta o cajado. Deus está dizendo: levanta a sua fé. Se a sua fé está caída, levanta. Você estava desanimado, anima. Você estava desacreditado, acredita. Você perdeu as esperanças, Deus está dizendo: eu sou a tua esperança. Ele vai soprar esse vento. Nesse momento, se tem demônio vai sair, se tem doença vai sair, se tem miséria vai sair, se tem maldição vai sair, se tem mágoa vai sair, se tem um beco sem saída, Deus vai te dar o escape. E hoje ainda você vai ter o que comemorar. Amém? A oração não vai ser bonita não, mas vai funcionar. Tem gente aqui, ou acompanhando, depois quando estiver na internet, acompanhando pela internet, que porque parou num beco sem saída, porque foi acometida por um bombardeio de problemas, a primeira coisa que ela deixou foi de ser fiel no dízimo. E a primeira coisa que você tem que fazer agora é assumir um voto com Deus de ser fiel a Ele. Ser fiel a Ele, obedecer a palavra dEle, devolver o que é dEle, o que chegar nas suas mãos, separar os primeiros 10%, apresentar a Ele. O que você já tem e você ainda não dizimou, dizima. Não deixa o diabo ter força na sua vida pela sua infidelidade. Tem gente que vem juntando o dízimo e diz: depois eu levo, e nunca consegue apresentar o dízimo, nunca consegue devolver o dízimo. Por quê? Porque tem um faraó, tem um demônio que está te enganando e está dizendo: já está separado, já é de Deus, depois você leva, depois você transfere para a conta da igreja, depois você leva no altar. E nessa o diabo está ganhando tempo para te encurralar. O que é de Deus e ponto. Eu já disse que na mesma velocidade que você é fiel, Deus também vai te honrar. Fique em pé no seu lugar. Segura essa folha, que é a palavra de Deus, na tua mão. Quem já tem um voto de ser dizimista fiel a Deus? Quem já tem? Você já tem? Você vai renovar o voto. Meu Deus, eu continuo sendo fiel no meu dízimo, nas minhas primícias, nesse altar do Hospital da Alma. E se você não tem esse voto, você vai fechar os olhos e vai dizer: meu Deus, eu faço um voto de ser fiel a Ti, de devolver ao Senhor os primeiros 10%.
Porque está escrito: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. E quando eu sou fiel à tua palavra tem que se cumprir. Quando você é fiel, olha para mim, quando você é fiel a Deus, até a sua oração é diferente. A chave que abre a janela dos céus e derrama bênçãos sem medidas, chama-se dízimo, chama-se fidelidade. Fidelidade. Eu sou fiel, eu tenho a chave que abre a janela do céu. Eu não sou dizimista fiel, eu não devolvo o meu dízimo, eu não sou fiel, a janela do céu está fechada para mim. É simples de entender isso, está na Bíblia, não é invenção de homem, não. Ou eu obedeço ou eu não obedeço. E quando você obedece, você pode falar: ó Deus, o Senhor falou, o Senhor disse que abriria a janela dos céus. Cadê a janela dos céus? Eu sou fiel, estou devolvendo o que é do Senhor. Eu estou obedecendo a tua palavra, então abre essa janela. Mas quando eu sou infiel, eu vou ficar esperando todo mundo orar por mim, pedir oração para todo mundo, porque eu não quero ter o trabalho de fazer a minha parte. Aí eu penso que pedindo oração para todo mundo, a minha vida vai mudar. E não vai. Você vai receber pela a sua fé aplicada em Deus. Jesus, na maioria dos milagres, ele dizia: a tua fé te curou. Ele podia falar: eu te curei. Ele é Deus. Seria justo. Ele podia falar: eu te curei, eu te salvei. Mas Jesus dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Por que Jesus dizia isso? Para mostrar para a gente que depende de nós, não dele. Para mostrar para a gente que o milagre começa em nós, não nele. A mulher hemorrágica, 12 anos, ela estava em casa. Em casa, ela disse: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ela já saiu de casa na expectativa do milagre. Ela já saiu de casa produzindo o milagre. Quando ela toca, Jesus diz: alguém me tocou. Não, mas todo mundo te toca, Senhor. Pedro falou: está todo mundo te tocando. Ele disse: alguém me tocou diferente, porque eu senti que saiu poder. Ela já saiu de casa decidida. Deus vai soprar na sua vida agora o mesmo vento que abriu o mar e depois engoliu os egípcios, afundaram como chumbo. O seu problema hoje vai afundar como chumbo, queira ele ou não, porque é a palavra de Deus que vai se cumprir. Bispo, eu estou num beco sem saída. Eu estou nessa situação, num beco sem saída. Quem está assim? Quem está? Seja honesto, levanta a mão. Você está pertinho do milagre. É só continuar marchando. É só continuar sendo fiel. É só continuar obedecendo. Não para não. Que o mar está abrindo, você não está nem vendo. Milagre está chegando, você não está nem vendo. Daqui a pouco você vai se deparar com a grande maravilha.